Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre Hebreus capítulo 1, quero falar sobre Jesus, sua pré-existência. Ele é a expressão exata da glória do Pai e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Versículo 1 do capítulo 1 do livro de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Muitas pessoas usam esse texto fora do seu contexto para dizer que o tempo dos profetas acabou. Mas tem que forçar muito a exegese hermenêutica para usar esse texto e defender esta mentira cessacionista. A verdade é que é muito simples. O que o autor do livro de Hebreus está dizendo é que Deus falou e comunicou pelo rádio. E agora, nos últimos tempos, ele decidiu falar e se comunicar por uma televisão colorida de plasma. É óbvio que a revelação do Pai, através da instrumentalidade do Filho, é superior à comunicação do coração do Pai pela instrumentalidade dos profetas, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Mas em momento algum aqui o texto está dizendo que a comunicação e a revelação do coração do Pai, pelo ofício de profetas, pelo ministério de profetas, acabou. Exatamente o contrário. O Senhor Jesus Cristo diz que no reino de Deus o menor será maior do que João Batista. E ele afirma que João Batista foi o maior de todos os profetas. Então como é que você pode defender a tese de que o tempo dos profetas acabaram? Não, exatamente o contrário. Ele iniciou. O Novo Testamento não acaba com o ministério dos profetas. Ele oficializa, ele inaugura, e o ministério profético restrito a um pequeno punhado de pessoas no Antigo Testamento, agora, na nova aliança, se torna universal a todo aquele que crê em Jesus. Versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, está falando de Jesus. Por quem fez também o mundo. Jesus participou da criação do mundo, Gênesis capítulo 1, capítulo 2. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito em si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade do Pai nas alturas. Cara, que riqueza, só esse versículo aqui, tá? João viu Jesus se assentar à direita do Pai e nos narra e nos descreve no final de Apocalipse capítulo 4, no início de Apocalipse capítulo 5, esse ambiente de adoração no céu, onde Jesus é entronizado, onde Jesus é introduzido, onde Jesus se assenta à destra, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele tem em si mesmo, no seu sangue, o pacto, o código, a aliança do Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Só para você entender esse blocozinho do versículo 3 de Hebreus capítulo 1, leia e releia Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Você vai ver que ninguém podia desatar os 7 selos, mas Jesus com seu sangue comprou para Deus homens e mulheres, jovens e crianças, vovôs, vovós, de todas as tribos, línguas, raças e nações. Houve até um suspiro no céu quando ele se manifesta e é introduzido e assentado à direita do Pai. Com seu sangue ele resolve o problema da culpa, do remorso, da acusação, da maldição, dos demônios que têm legalidade para torturar e atormentar, seja o psíquico, o espiritual ou o físico, na sua ou na minha vida. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos vivifica. Mas a parte mais assustadora é que quem olha para Jesus, olha para o resplendor da glória do Pai nele. Ele é a expressa fotografia de Deus o Pai. Quem olha para Jesus descobre que ele sustenta, que ele, pela palavra do seu poder, participou do processo criativo, de criar as eras, de criar o universo, de criar o tempo, de criar a massa, de criar a matéria, de criar o mundo como nós o conhecemos hoje. Versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que o deles. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Ou outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, o Pai deu testemunho a respeito deste Jesus. E todos os anjos de Deus o adorem. E em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas em relação a Jesus, o Filho, diz o Pai,
Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras da tua mão. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como uma roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados, substituídos. Mas tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés, debaixo do teu calcanhar. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados da parte do Pai para servir os santos que hão de herdar a salvação, a vida eterna? De repente, nessa narrativa de Hebreus capítulo 1, o autor começa a comparar Jesus com o ministério dos anjos. Existem alguns movimentos cristãos que acreditam que Jesus é um anjo encarnado. Eu respeito, mas eu me reservo o direito de refutá-los, e um dos principais textos que eu não posso concordar com essa ideia é exatamente isso. Jesus é maior do que os anjos, Jesus é mais importante do que os anjos, Jesus é superior a anjos, Jesus é muito mais do que um anjo encarnado. Jesus é Deus pré-existente. Jesus, ele é o unigênito do Pai. Em algum momento da eternidade passada, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, parousia de Deus, gerou o unigênito. Então, Jesus, de Deus, ele torna-se o unigênito, o primeiro filho gerado de uma grande família de muitos filhos semelhantes a ele. E ele se torna o único gerado, em algum momento da eternidade passada, pelo Pai. O que não quer dizer que Jesus já não fosse pré-existente em comunhão e em relacionamento com o Pai. Agora Jesus passa a ser esse ser gerado de Deus, que no cumprimento da data e da dispensação correspondente vem ao mundo, se manifesta, vence o pecado, vence o sistema, vence o diabo, ressuscita dentre os mortos e está assentado à destra do Pai para ser o primogênito de uma multidão de filhos semelhantes a ele. Ora, os anjos possuem as suas habilidades, os seus atributos e as suas funções, as suas ferramentas. Mas acima de tudo, os anjos existem para servir a mim e servir a você. Porque é assim que termina o capítulo 1, dizendo que os anjos são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para nos auxiliar. Sabia que as tuas orações, as tuas ofertas, os teus períodos de adoração e comunhão com o Pai ativam e designam anjos para entrar no teu problema, na tua circunstância, na tua família, na tua empresa, na tua loja, no teu escritório, na tua escola, na tua universidade, e auxiliar você a cumprir o teu propósito e o teu destino no reino de Deus? Você não deve orar para anjo, você não deve adorar a anjo, você não deve prestar culto ao anjo, porque isso afronta o primeiro mandamento, porque isso afronta a santidade de Deus, porque Deus não divide a sua glória com os ídolos. Você deve adorar ao Deus em espírito, pela fé em Jesus, o primogênito. Mas esta adoração única e exclusiva ao Pai das luzes faz com que os espíritos ministradores, os anjos guerreiros, os anjos mensageiros, os anjos ministradores de cura, anjos ministradores de provisão financeira, anjos ministradores de dons que ativam faculdades do espírito humano que estão embotados, atrofiados, adormecidos, esses espíritos ministradores se relacionam comigo e com você em resposta à nossa fidelidade, à nossa obediência ao Deus eterno. Depois ele reafirma um salmo que já está documentado lá no salmo, já foi inspirado lá no salmo. E ele cita um bloco de texto aqui do salmista, onde fala sobre o Senhor na fundação da terra, que ele permanecerá, que a roupa envelhecerá, que como um manto será dobrado, mas que ele não passará. Jesus é absoluto, ele permanecerá. E essa promessa e essa pergunta que Deus faz para o Messias: assenta-te à minha direita, até que eu os tenha posto todos os inimigos debaixo dos pés. Nos próximos devocionais vamos ver Colossenses capítulo 1 e Efésios capítulo 1, onde fica claro que esse processo de botar todos os demônios, todos os inimigos debaixo do calcanhar de Jesus é através de uma parceria, uma aliança, uma associação com a igreja.
A igreja tem esse comissionamento. Eu e você somos os instrumentos de justiça para pôr os inimigos de Jesus debaixo do calcanhar de Jesus. E se nós estivermos assentados com Ele nas regiões espirituais celestes, os inimigos de Jesus estarão debaixo dos nossos pés enquanto tivermos comunhão plena com Ele. Não é enquanto você deixou de ser católico e tornou-se um prosélito evangélico. Não. Enquanto você estiver em santidade, em plena comunhão com o Espírito da verdade. Esta é a chave para vencer os demônios. Porém, estes espíritos ministradores, que ora podem assumir a forma de se manifestar e ministrar como um vento impetuoso, ora pode assumir a forma de se manifestar e ministrar como fogo abrasador, fogo intenso, labareda de fogo, ministro de fogo, tocha de fogo. Esses anjos ministradores que ora invadem o cenáculo com vento impetuoso e na sequência esses espíritos ministradores se assentam sobre a cabeça, sobre a mente das pessoas em forma de línguas de fogo, bolas de fogo. Esses anjos ministradores, em sua glória, em sua eficácia, em seu poder, em sua intensidade, nos auxiliam e nos ajudam nas nossas limitações humanas, naturais, carnais, materiais. Mas eles não podem ser comparados com a glória do Pai em Jesus, porque Jesus é a expressa imagem e revelação do Pai. Não pode comparar essas faculdades sobrenaturais de anjos que vêm guerrear, que anjos que vêm vencer, anjos que vêm destruir soldados filisteus, com o poder que há em Cristo Jesus, infinitamente maior. E há uma promessa sobre o Messias. Há aqui uma característica do coração de Jesus. Versículo 8. Mas a respeito de Jesus, o Filho, o unigênito, que mais tarde vai se tornar o primogênito, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Jesus é o rei da justiça. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. É essa unção de riso, é essa unção de alegria, é essa unção de glória, é essa unção de felicidade que encerra um ciclo de luta com os inimigos e marca que essas circunstâncias demoníacas que se levantaram na saúde, na finança, no casamento, no matrimônio, no ministério, foram agora vencidas espiritualmente e colocadas debaixo dos seus pés. Debaixo dos pés da igreja, debaixo dos pés de Jesus, o Cristo, debaixo dos pés de Jesus, que é o cabeça, e nós somos as células do seu corpo. Estamos plenamente em unidade com Ele. Então este mal que assolava e agora está debaixo do calcanhar, debaixo do escabelo dos pés, ele é evidencializado como um ciclo e uma estação de tribulação que se encerra, que acaba, e um ciclo e uma estação de alegria, de festa, de dança, de júbilo. Veja que Deus é um Deus festeiro. Ele tem 7 festas oficiais do calendário anual que o povo de Deus deve festejar a Ele. Existe também um Deus que se manifesta como um Deus de guerra, Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra. Ele também é um Deus que transborda o cálice de iniquidade. Mas Ele não acorda irado, Ele não dorme irado todos os dias da eternidade. Não. Ele é um Deus de comunhão. E é um Deus que nos promete ungir a nossa cabeça, assim como ungiu a cabeça de Jesus. Jesus é o modelo, nós somos a extensão e a continuidade do modelo de Jesus aqui na Terra. Se o Pai ungiu a Jesus com óleo de alegria, existe um óleo de alegria para mim e para você, existe uma unção de riso, existe uma unção de gozo, existe uma unção de plenitude, sentir-se completo em Deus espiritualmente, aonde o mal é quebrado, aonde o jugo é arrancado do pescoço, aonde as circunstâncias do inferno são destruídas, e não é um riso de deboche, de falta de reverência, de falta de santidade, como alguns religiosos pensam. É um gozo no Espírito, assim como Sara riu em comunhão com o Senhor. Ela não riu duvidando, debochando de Deus, ela riu em gozo, em alegria, em regozijo, porque ela creu no milagre. Ela creu que o bebê seria fecundado no seu útero ainda avançado na idade. É esses milagres que Deus está gerando para a sua e para a minha vida esta semana. É esta unção que eu quero que você absorva e receba no seu espírito através de Hebreus capítulo 1. Leia, releia e proclame o capítulo 1 de Hebreus. Intronize sua casa com as palavras de Hebreus. E de todas as coisas que você pode guardar na sua mente,
Eu recomendo a você que você memorize que Jesus é a expressa imagem da glória do Pai. Que através de Jesus, pela palavra do seu poder, Ele criou todas as coisas. E assim como Jesus cria falando, eu e você, com o nosso espírito, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, trazemos à existência cura, paz, harmonia, ministério, almas, batismos, conversões, curas, libertações, provisão financeira, pela palavra do poder de Deus que em nós opera. Abre a tua boca e profetiza. Não creia que o tempo dos profetas acabou, porque não acabou. O Pai falou no passado, pela instrumentalidade dos profetas. A manifestação de Jesus sempre será superior e mais gloriosa do que um recado de profetas. Mas abrace o ofício universal para todos profetizarmos no Novo Testamento, porque o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. E Jesus falou que o seu primo, João Batista, foi o maior dos profetas de Adão e Eva até aquele momento da história. Vamos juntos liberar o Espírito e a unção que despedaça o jugo, a unção profética e a restauração da identidade apostólica está tomando conta da sua consciência, da sua mente, do seu coração, e o Espírito de alegria é a nossa arma de vitória. A alegria do Senhor é a nossa força. Te abençoo com essa palavra para uma semana de resultados extraordinários e multiplicação financeira. Compartilhe o vídeo, comunique para o maior número possível de pessoas, peça para os seus companheiros se inscreverem no canal, divulgarem e deposite sua oferta. Mande seu pedido de oração. Vamos jejuar, orar, subir a montanha e apresentar as suas necessidades. Eu te abençoo. Em nome de Jesus, até o devocional da manhã. Forte abraço.